Nesse episódio do Além da Máquina, eu quero transportar você para dentro da fábrica da JCB em Sorocaba, que foi a cidade escolhida para receber a única fábrica da JCB aqui na América Latina. Eu já estive lá algumas vezes e sempre me impressiona ver as máquinas ganhando vida, a tecnologia das linhas de produção, a limpeza, a alegria das pessoas que trabalham lá. É tudo muito lindo. E tá aqui no estúdio comigo hoje o diretor de operações, Lupércio Zanardo. Tudo bem, Lupércio? Tudo bem, Carol. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu estar estreando aqui nesse bate-papo que a gente está fazendo durante a AgriShow. Será um prazer estar compartilhando algumas particularidades da nossa fábrica, que fica em Sorocaba, interior de São Paulo. Isso aí. A Carol Garcia, que já esteve aqui comigo também. Bem-vinda de volta, Carol. Obrigada, Carol. Convite aceito de coração para poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre pessoas. Que legal. Bom, eu fico encantada, né? Todas as vezes que eu fui lá para a fábrica em Sorocaba é lindo e o encantamento já começa na rodovia, quando a gente vê aquele lago, aquele chafariz ali na frente da fábrica. É um ambiente de trabalho muito gostoso, não é? Sim. É um ambiente. A gente cuida muito bem daquele ambiente para que a gente tenha o nosso time sempre motivado, trabalhando num ambiente agradável, gostoso. A gente percebe isso no nosso dia a dia lá, não é, Carol? Sim, é verdade. Estou há 12 anos na JCB e eu sinto isso todo dia. A paixão de trabalhar, ver aquele espaço sendo muito bem cuidado, nossa fábrica limpa, tudo é muito gostoso, muito gostoso. E é isso que você falou, né, Carol? A limpeza é algo que impressiona, né? Sim. Porque tem ali tantos produtos e ferramentas e é um ambiente, assim, super clean, gostoso de estar. E, Lupércio, eu quero ouvir de você sobre a fabricação, né, das máquinas. Sim. Vocês têm ali diferentes linhas de produção, com máquinas de alta complexidade, alta tecnologia. Opa, ó, deixa eu parar um pouquinho aqui, tá mostrando a fachada, aqui o lago que eu comentei, coisa mais linda. Mas voltando aqui, conta um pouquinho como que é o sistema de produção, né, dessas máquinas ali dentro da JCB. Perfeito, Carol. Em Sorocaba, nós fabricamos atualmente 4 famílias de máquinas, que são elas a retroescavadeira, a escavadeira, a pá carregadeira e o manipulador telescópico, o famoso load-out. São 4 famílias de máquinas, mas quando a gente faz um desdobramento dessas famílias de máquinas em modelos, essa é a nossa retroescavadeira. Quando nós fazemos um desdobramento dessas 4 famílias de máquinas em modelos, nós fabricamos atualmente 13 modelos de máquinas. Por exemplo, a retroescavadeira, a gente fabrica o modelo 3CX e 4CX. Quando a gente vai para a pá, nós temos 4 modelos com características, pesos operacionais, tamanhos diferentes. O mesmo acontece para a escavadeira e para o manipulador telescópico. Só que a gente faz um outro desdobramento ainda, né? Quando a gente vê as possíveis configurações das máquinas, e quando eu falo de configuração, eu me refiro ao tipo de pneu, tamanho de caçamba, motorização e N componentes que a gente pode acoplar nas nossas máquinas, nós chegamos a quase 500 configurações. Então um nível de complexidade. A máquina por si só já é muito complexa, né? Com muita tecnologia embarcada. E aí como que a gente lida com isso no dia a dia? Nós desenhamos um sistema de produção em que a gente busca, né, muita flexibilidade, de tal forma que a gente consegue no mesmo dia produzir várias configurações de máquina. Nós conseguimos fazer um setup bastante rápido, temos linhas dedicadas para cada uma dessas famílias de máquinas que eu comentei. Então tem uma linha dedicada para a retroescavadeira, da mesma forma para as demais máquinas. Então o nosso sistema ele é baseado em células que buscam flexibilidade, setups rápidos, para que a gente possa então dar conta de todas essas configurações. E Carol, você, né, bom,
a JCB é muito focada em pessoas, mas você, né, como desenvolvimento de competências ali, sei que o seu olhar é constante muito também na segurança. Sim, também. A gente tem um programa muito forte junto com a área de segurança para, de fato, a gente poder cuidar das pessoas. Um dos nossos, nossa parte mais importante são as pessoas que estão trabalhando com a gente, e a gente precisa que elas vão trabalhar e voltem para sua casa do mesmo jeito que foram, ou até melhor, né? Então, para nós, segurança é muito importante. Nós temos os programas para conscientização de comportamento voltado à segurança, atenção a risco, a olhar atento. A gente sempre fala, né? Fazer a tarefa com a cabeça estando junto, né? Não fazer a tarefa com a cabeça, né? Com a cabeça, né, na casa, na família, né? Então, para nós, a segurança é muito importante. Estamos agora, né, Lupercio, com um programa muito importante para a segurança, trabalhando 100% da fábrica, todos os colaboradores, desde o Adriano, nosso presidente, até o auxiliar, todo mundo passa vão ser 5, 6 meses de treinamento, de capacitação, voltado ao comportamento humano, com atenção a riscos. Então, esse é um tema muito importante para nós. Cuidado total, né? Nós investimos, Carol, todos os dias. Eu falo investir porque entendo que é um investimento mesmo, um tempo do nosso dia para falar de segurança. Sim. Então, Todo dia. o nosso dia começa, nossa jornada começa às 7 horas da manhã. Então, todo dia a liderança junta todo o time, isso vale para toda a fábrica, para falar de segurança, alguns tópicos de segurança. Então, esse é o nosso investimento diário. Né, é um belo investimento. E temos índices muito bons de segurança. Legal. Realmente. E, bom, eu já estive lá, mas eu quero muito contar para quem está acompanhando Além da Máquina, Lupercio, como que uma máquina ganha vida. Você consegue resumir, assim, de forma fácil da gente entender como que ela começa antes de sair ali da linha de produção pronta, maravilhosa? Perfeito. Na verdade, tudo começa com propósito, né? Com uma aplicação. O início de tudo se dá com uma ideia na qual a engenharia de produto desenvolve um projeto, e uma vez desenvolvido esse projeto, nós trabalhamos no processo, na fabricação propriamente. Aí nós temos uma outra engenharia, que é a engenharia de processos, que detalha qual que é a melhor sequência de montagem, os melhores controles a serem aplicados na nossa produção. O início da montagem de uma máquina, ela se dá com uma peça que é a espinha central da máquina, chamado chassi. É nessa máquina que nós vamos agregando, a máquina vai tomando forma com a agregação de vários componentes, como o motor, a transmissão. Vai encaixando como um grande Lego, né, a cabine. A montagem de uma máquina, ela tem uma sequência muito bem definida, processos muito bem estabelecidos e um monitoramento constante em todas as etapas. Né, para que a gente garanta, a gente sabe que a nossa máquina vai trabalhar, seja na construção ou no campo, em atividades que são muito exigentes. Então, ela é cuidada no mínimo detalhe. É como um monstro, montar um monstro, mas com uma precisão cirúrgica. É dessa forma que a gente trabalha na fábrica, é dessa forma que a gente garante uma máquina robusta, com alto índice de qualidade, e de fato nós temos um alto índice de qualidade. A gente tem isso medido através de indicadores importantes, né, que é o índice de garantia no campo, que é muito baixo o índice de garantia de uma máquina JCB, o índice de satisfação dos nossos clientes. Nós aplicamos mensalmente uma entrevista e esse índice de satisfação ele tem aumentado ano após ano. Então, e um dos quesitos na satisfação do cliente é a qualidade e o desempenho da máquina. E esse é o melhor termômetro, né? Esse é o melhor termômetro. A satisfação do cliente. E baseado nisso que o Lupercio está contando, né? Nesse nível de complexidade, exigência e tudo mais, o treinamento do pessoal de fábrica, eu imagino também que seja uma constante, né, Carol? Sim, de fato. Quando a pessoa já entra para a fábrica, já passa por um processo de integração. Na verdade, antes até de entrar para a fábrica, né, a gente tem uma pré-entrada, a pessoa já tem uma integração antes do seu primeiro dia com a JCB, onde a gente passa a missão, valores, os pontos importantes, segurança, que é um ponto... A cultura, né? Vai aculturando tudo. Já. A pessoa já chega no primeiro dia de trabalho
trabalho já sabendo de muita coisa, porque ela recebeu já essa pré-integração. De uma forma digital. Sim, todo digital, 100% digital, num sistema que nós colocamos recente também, investimos num sistema para que a gente possa trabalhar esse recebimento das pessoas de uma melhor maneira possível, uma melhor experiência para os nossos novos colaboradores. E a partir do momento que ele entra, ele passa pela integração, tem o processo de familiarização com as máquinas, que é muito legal, onde as pessoas podem subir na máquina, aprendem a pilotar a máquina, não saem como operadores, mas tem a experiência de estar, de estar lá em cima. O que é o que, né? São máquinas diferentes, aplicações diferentes, é importante. É isso mesmo, Carol. E aí, na sequência, a pessoa já passa por um processo de conhecer de fato a área onde ela vai. Então, a gente tem uma sala estruturada para fazer esse treinamento já para os recém-chegados. No mesmo dia, primeiro dia, ele passou pela integração, já vai na sequência para essa sala. Essa sala a gente tem uma estrutura onde mostra todas as linhas dentro da nossa fábrica. Então, desde o processo da montagem, né, na verdade, desde como começa o processo, fabricação, quando chega uma peça, parte de pintura, como pinta essa peça, parte de inspeção, a parte de montagem. Então, é uma sala estruturada para todo esse processo, a pessoa conhecer como funciona, conhecer como que é o processo padrão, conhecer as ferramentas que ela vai utilizar no dia a dia. E com isso a gente tem um padrinho que, né, apadrinha essa pessoa para poder mostrar dentro da sala e depois poder levar para a prática. Então a pessoa, a base de trabalho. Isso, a pessoa já sai da sala sabendo todos os processos que ela vai ter que cumprir na sua estação de trabalho. Então, e esse é só o começo, né? A partir daí a gente tem várias demandas de treinamento, necessidades que a pessoa tem que cumprir, seja de segurança, seja por qualidade, seja entender o processo. Então a pessoa fica em acompanhamento por mais de 3 meses recebendo essa qualificação. Com esse padrinho. Com esse padrinho. Esse padrinho é com esse padrinho. E a liderança também, né, Lupercio? A liderança é super fundamental para poder dar o norte. O padrinho vai ensinando o processo, mas se tem algum erro, se tem algum desvio do processo, quem vai corrigir é a liderança, que tem que estar próxima, tem que estar atento, tem que cuidar das pessoas. Que legal, Carol. E as oportunidades de crescimento na JCB? Por exemplo, um colaborador que entra como mecânico, ele tem a oportunidade de ir transitando por diferentes áreas, diferentes posições? Sim, tem sim. Hoje as nossas vagas são fechadas em aproximadamente 25% internamente. Ou seja, são processos seletivos internos, onde nós temos a estruturação, as entrevistas, testes, para que a pessoa possa se capacitar, saber, né, o que precisa para ela poder atuar numa outra posição. Então, é um crescimento de carreira dentro da JCB. A gente tem vários exemplos positivos de supervisores que estão atuando hoje, cuidando de uma linha de montagem, que no passado era um mecânico. Começou lá como auxiliar, como um mecânico, depois foi para o primeiro nível de liderança, que é o nosso team leader, aprende a lidar com pessoas. A gente tem programas de desenvolvimento para liderança, para esses team leaders, para supervisores, e a gente tem um exemplo positivo, né, de vários casos, e o próprio meu caso, né, que eu entrei há 12 anos atrás como estagiária de recursos humanos. Olha que bacana, e hoje é responsável pela área de desenvolvimento de competências. Sim, esse é um dos exemplos de como a JCB investe, né, de fato, na carreira da pessoa, quando a pessoa está disponível, quando a pessoa quer, tem um propósito. A JCB vai apoiar, né? É um princípio para nós, na verdade, que a gente priorize os recursos internos para qualquer promoção. Então, sempre que há alguma oportunidade, alguma ascensão, alguma vaga, nós publicamos no documento que a gente chama de Fique por Dentro, para que todos da fábrica tenham oportunidade de se candidatar. Essa é a nossa prioridade maior. Só se a gente, de fato, não consegue encontrar internamente o perfil, a gente vai para fora. Mas a priorização sempre é a promoção interna. E certamente são esses elementos aí também que trazem, né, o selo de Great Place to Work, de uma das melhores empresas para se trabalhar, né? Com certeza. É esse aproveitar os talentos, né, que tem ali dentro. Deixa eu até aproveitar, Carol, quem quer se candidatar a uma vaga para a JCB, como que faz? Olha, para se candidatar para as vagas da JCB, pode acompanhar todas elas dentro do nosso LinkedIn, que é JCB do Brasil. A gente posta as nossas vagas, mas também tem o e-mail, que é o carreira.jcbbrasil
@jcb.com. Então, Pode mandar o currículo. pode mandar o currículo pra lá. Falar Legal. que viu a gente aqui Isso e mandar aí, o currículo pra muito lá. bom. E Lupercio, voltando aqui para a fábrica, né? Recentemente foi anunciado aí um ciclo de investimento para dobrar de tamanho nos próximos anos. Sim. Vai ter investimento na fábrica também? Certamente, Carol. O investimento total anunciado é da ordem de 500 milhões de reais. Uma parte desse investimento, que são 150 milhões de reais, serão destinados para a fábrica. Para quê? Para expansão e modernização da fábrica. A fábrica de Sorocaba é uma fábrica bastante moderna já. Ela foi inaugurada em 2012, então é uma fábrica nova. Nova. É uma fábrica nova. Nós encerramos o ano passado um ciclo de investimento que começou em 2021 e foi até final de 2024, onde nós investimos em Sorocaba 120 milhões de reais. Isso já foi. Tá. Já, de fato, Já nós aconteceu. investimos. E temos agora, dentro dos 500 milhões, 150 milhões previstos para, como eu comentei, expansão e modernização da fábrica de Sorocaba. Então, que modernização é essa que nós estamos falando? Isso que eu ia né? perguntar mesmo. Na verdade, a gente já tem, eu comentei, uma fábrica moderna, mas existem muitos equipamentos bem atualizados no mercado. Nós temos necessidade, pela expansão ou pelo plano de dobrar de tamanho e de adicionar novos equipamentos. Então são máquinas CNC, são máquinas de corte a laser, automação de alguns processos, robotização de outros e digitalização de uma forma mais generalizada para a fábrica. Muito bom. Me tira uma curiosidade agora. Você falou, são diferentes máquinas, equipamentos, mas quanto tempo, mais ou menos, para sair uma máquina ali prontinha da linha de produção? Olha, se a gente pegar, por exemplo, a retroescavadeira, ela sai por volta de a cada 30 minutos, nós temos uma máquina no fim da linha. 30 Pronta. minutos. Pronto, 30 minutos. O ciclo, obviamente, ele é um pouco maior. Claro. Desde o início de montagem ali do chassi, que a gente vai agregando e dando forma para a máquina, ele é maior do que os 30 minutos. Mas uma vez que as máquinas estão sequenciadas na linha de produção, a cada 30 minutos você tem uma máquina pronta, no caso da retroescavadeira. É incrível. Acabou de passar Tava uma passando, reta. né? Mas que legal, gente. Super obrigada por terem aceitado o convite do Além da Máquina para bater esse papo. Gostaram? Sim. Muito legal, muito Sim. bacana, muito bacana fazer parte e poder compartilhar um pouquinho dos nossos bastidores ali da fábrica, Que né? legal, obrigada pela presença de vocês. Nós estamos fazendo aqui a cobertura da AgriShow, que termina amanhã, mas o videocast vai continuar para trazer outros temas, como esse episódio aqui. Curiosidades da fábrica, da nossa rede, das pessoas que fazem a JCB acontecer. E você fica comigo que eu volto logo mais. Tchau, tchau.